O item 54 da pauta, que seria o próximo na sequência, ele foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Então, temos ainda os itens 55 e 56 para finalizar a pauta de hoje, ambos de relatoria do conselheiro Ricardo. Passo a palavra aí para o item 55, Tower Brasil, Petróleo Limitada é a recorrente. Obrigado, presidente. Na realidade, eu vou querer apresentar mais um, que é o 191, porque o 55 e o 191 são da mesma empresa e da mesma ação fiscal, tá certo? Esses aqui são quase iguais. O 56 é diferente, tá ok? Bom, pela ordem, o 55... Só para não ter nenhum problema, vamos julgar o 55, a gente vai falar aqui do 191, só para dizer que ele é igual, mas depois, ele está na pauta provavelmente de quinta-feira, a gente confirma lá o 191 para não ficar nenhuma dúvida. Que eu acho que na pauta eles me mandam por códigos, e deve ter ficado o principal aqui, e o reflexo ou decorrente lá no último dia. Mas pode julgar sim, sem problema nenhum, Ricardo. Vamos lá. Perfeito. Bom, esse 55 é uma auditoria de estoque. Só lembrando para vocês, fazia tempo que eu não via a autoinflação de auditoria de estoque, era mais comum em IPI, mas a gente usava também no RPJ. Na realidade, o que é que o fiscal ia? Ele pegava o livro Registro Inventário, no início do ano, tinha um saldo de estoque aí, nesse caso aqui é combustível, 10 mil. Pegava todas as entradas, todas as saídas, calculava as perdas, dependendo do tipo de material, o produto que estava sendo auditado, e olhava o valor final. Se eu tinha 10 no início do ano, comprei 30, 40 e vendi 20, é para ter 20 no final do ano. Aí ele comparava com o saldo do estoque final, no livro de inventário do final do ano. Ou podia ser a contagem do estoque físico. Se lá ele esperava, olha, você para ter 20 de estoque tinha 30, opa, quer dizer o quê? Você tem compra sua que você não registrou. Omissão de compra é omissão de receita, por quê? Você pagou como essa compra? Da mesma forma, olha, era para ter 20 de estoque, só tem 5, então tem 15 vendas sem nota fiscal. De sorte que se não batesse no final do ano, na auditoria de estoque, a omissão seria uma omissão de compra, uma omissão de venda, as duas implicariam omissão de receita. Nesse caso específico, é de combustível, tá certo? É um posto de combustível, e a discussão em torno da perda, que é uma perda do estoque estimada em 6%, tá certo? Houve uma autodifração da decorrência de omissão de receita de RPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Só que eles lavraram os autodifração em processos separados, colocaram em processos separados. Então, nós temos o processo de RPJ caiu por determinado motivo, o de esse aqui, se eu não me engano, esse é COFINS, mas tão igual de PIS, que já foi julgado em 2014. Tem o PIS e o COFINS cumulativo e tem o não cumulativo. Então, na realidade, são 6 processos e a maior parte deles já foram julgados, tá ok? O contribuinte na defesa dele, basicamente, ele questiona essa questão da perda. Eu vou entrar no voto e vocês vão entender o que eu estou adotando, tá certo? Pode ser? Certo. De acordo com o termo de verificação e constatação fiscal, com base na escrituração e demais documentos e controles apresentados pelo contribuinte, foram elaborados demonstrativos da movimentação de compras, vendas e estoques, relativamente às quantidades e valores financeiros, o que resultou na apuração de diferenças nos períodos de agosto a outubro de 97, julho a dezembro de 98, janeiro a junho e setembro de 99, conforme indicado nos quadros demonstrativos das diferenças apuradas na movimentação do estoque. Então, a diferença de estoque, que era esperado no final, implicou em omissão de receita, isso é uma presunção legal, e a partir daí foi lançado os tributos. Essas diferenças apuradas foram tratadas como omissão de receita, com receitas omitidas, cujos valores deram origem à base de cálculo para a constituição do crédito tributário de ofício, resultando na lavratura dos seguintes saldos de fração. Aí tem IRPJ, reflexo da contribuição social sobre o lucro líquido, que é esse processo aqui, que já foi julgado em segunda instância e negado o provimento ao recurso de ofício. Tem um processo de PIS, que esse final 2002-16,
julgado em segunda instância em 2014, acordo número tal, que foi negado o provimento ao recurso voluntário. Tem um processo de COFINS, que é esse presente que está em análise. Nós temos ainda o PIS, substituição tributária, ainda não julgado em segunda instância, que é aquele outro processo que eu estou falando para vocês, que é 191, tá ok? E o COFINS, substituição tributária, que já foi julgado. Bom, o que acontece? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 processos. O IRPJ e contribuição social não tem relação com o presente, porque ele vai cair por um outro motivo. Mas é a mesma coisa, é a mesma presunção legal de omissão de receita. A apuração da omissão de receita é idêntica. O COFINS e o PIS, que são monofásicos, são idênticos, só muda a contribuição, tá certo? Defesas idênticas. E o PIS e o COFINS de substituição tributária também são idênticos. Então, continuando meu voto. Assim, é evidente que há uma estreita relação entre a matéria aqui tratada e abordada nos demais processos retrocitados, inclusive quase todos já foram julgados pelo CAF. No entanto, nem todas as conclusões dos acordos daqueles processos se aplicam ao presente. No caso do processo final 2002-27, acordo tal, foi negado o provimento ao recurso de ofício. Recurso de ofício aqui, por exemplo. Que cancelou a exigência fiscal por ter havido erro na apuração da base de cálculo do RPJ e da contribuição social, que foi apurada de forma mensal quando deveria ser anual. O mérito da autuação não chegou sequer a ser apreciado. Então, esse processo do RPJ e da contribuição social caiu na DRJ, teve recurso de ofício e foi negado o provimento de recurso de ofício. Qual foi o motivo? Erro na apuração da base de cálculo, tá certo? Era para ser anual e lançaram mensal. Já no que concerne o julgamento dos processos final 2020-50 e final 2002-13, foi verificado que o lançamento não observou alteração ocorrida a partir da edição da Lei 9.718, no sentido de que as refinarias de petróleo ficariam, a partir de 1º de fevereiro de 99, na condição de substitutas tributárias, responsáveis pelo recolhimento das contribuições devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, incidentes sobre toda a cadeia de produção. Trata-se, pois, de uma situação específica relacionada aos lançamentos de PIS e COFINS apurados no regime de substituição tributária. Por outro lado, a perfeita identidade entre este, tá certo? Esse é monofásico, e o de processo final 2002-16, no que se refere às irregularidades apontadas pela fiscalização e a data de ocorrência dos fatos geradores, diferenciando-se apenas com relação à contribuição lançada, naquele o PIS e neste a COFINS. O contribuinte apresentou os mesmos argumentos para contrapô-los, tanto na impugnação da exigência quanto no recurso voluntário. O processo de final 2002-16 já foi objeto de decisão definitiva na esfera administrativa, acordo tal de 26 de agosto de 2014 da segunda turma especial, tendo o colegiado acordado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Cientificada a exigência, o contribuinte ingressou com um pedido de parcelamento, conforme consta as folhas 712 a 715 do citado processo, ou seja, naquele ele repeliu no recurso voluntário e pediu parcelamento. Por tal motivo, o que é que eu estou fazendo? Destarte, adoto no presente voto os mesmos fundamentos e conclusões do julgamento em segunda instância daquele outro processo, do 2002-16, sobre o mérito da autuação, os quais transcrevo em verbos, ok? Então, deixa eu ler aqui rapidamente. O que muda aqui é só o tributo, lá PIS aqui é COFINS. Em relação ao recurso, a recorrente foi certificada do acordo da J. Campinas, tal data, e apresentou o recurso no tal data. Por ser tempestiva, adota o Paraná. Vamos lá. Conforme relatado, a recorrente foi autuada por ter efetuado o recolhimento a menor do PIS, fato constatado mediante o confronto dos valores escriturados e aqueles declarados pagos para a pessoa jurídica, onde se apurou diferenças no levantamento do estoque, a qual gerou a apuração de omissão de receita. Em sua defesa, a recorrente insurge, alegando, basicamente, que as diferenças encontradas no estoque do fisco decorreram da inobservância das regras que regem o faturamento antecipado, procedimento largamente utilizado, da perda por evaporação e manuseio do produto, ganhos e perda da movimentação física. Eis que se trata de combustível derivado de petróleo e álcool.
Insurge também contra a compensação de prejuízo fiscal. Contudo, em relação dessa matéria não ser objeto do presentes autos, deixe de apreciar as efetivas razões. Na verdade, ele apresentou uma defesa só para todos os processos, né? Essa compensação do prejuízo pega o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro. Entendo que não assiste razão nenhuma a contribuinte recorrente, senão vejamos. Como bem fundamentado pela DRJ, embora a legislação autorize a quebra de até 0,6%, que é 0,6%, para mais ou para menos, cabe ressaltar que a diferença apontada pelo agente fiscal foi superior a esse volume, sem que houvesse, por parte da recorrente, justificativa ou comprovação das diferenças do seu estoque, embora esta tenha tido a oportunidade de fazê-lo tanto na fiscalização quanto na impugnação apresentada. Não obstante, as planilhas apresentadas não formam prova consistente nem justificam as diferenças apontadas pela fiscalização, já que, como bem observou a DRJ, a tabela trazida pela recorrente refere-se à comercialização de combustíveis e não à atividade de distribuição. Aduz que o agente fiscal considerou como diferença a compra de 844.050 litros de óleo diesel efetuado por meio das notas tais e tais, emitidas pela Petrobras. Porém, essa compra somente teria ingressado no seu estoque em maio de 99, em razão do faturamento antecipado. Entretanto, a recorrente não junta prova consistente do alegado, limitando-se a anexar em sua defesa notas fiscais que afirma corresponder os números de emissão tais e tais, referente à compra de 652.050 litros e 1 milhão de litros de óleo diesel, operação decorrente do faturamento antecipado. Além do mais, o tempo da contabilização de compra de itens do estoque, bem como de venda a terceiros, deve ser o tempo da transmissão do direito de propriedade dos mesmos, sendo relevante o seu direito de propriedade e não sua posse física. Assim, entendo que não assiste razão nenhuma recorrente e adota integralmente as razões da DJ para negar provimento a recurso voluntário e manter integralmente a decisão de primeira instância. Esse foi o voto no outro processo, quer dizer, o contribuinte perdeu e ele já pediu parcelamento e eu estou adotando integralmente. Basicamente, seria a perda e o que foi dado já no voto da DJ, o fiscal já adotou uma perda maior e você não está conseguindo comprar uma perda ainda superior, está entendendo? E essa questão dos estoques, que dependia da data, não é a data que ele fica fisicamente, mas é a data de saída, né? O que deve ter acontecido, que a auditoria de estoque foi aquela auditoria escritural e não de medição física. Ainda existem nesse processo alguns itens que não foram tratados no outro voto, que agora eu estou complementando. Em complemento, acrescento o quê? Embora a defesa tenha feito alusões na peça recursal a alterações ocorridas na legislação do PIS e da COFINS, inicialmente pela Lei 9.718 e posteriormente pela 10.637, nenhuma delas tem influência sobre a exação e apreço. No caso da Lei 9.718, o alargamento da base de cálculo das contribuições foi irrelevante para o presente caso, pois aqui foi apurada a omissão de receitas relativa ao faturamento da empresa. E aquele alargamento da base de cálculo, que era receita financeira, aquelas demais receitas da atividade. Como aqui é a própria receita da atividade, que é comercialização de combustível, né, aquelas alterações da 9.718 não têm influência nesse processo. Já no que concerne às leis 10.677 e 10.863, estas se aplicam somente ao regime não cumulativo das contribuições, o que não vem a ser o caso desse processo, e é o caso daquele outro processo que eu estou me referindo. Lá é o PIS e COFINS não cumulativo, ok? Resta ainda analisar duas outras questões levantadas na peça recursal. A primeira se refere a uma suposta ilegitimidade na cobrança da multa lançada por ter caráter confiscatório. Isso eu vou pular, né? Essa questão do confisco, a gente não aceita, etc e tal, ok? Não precisa eu ler. E a outra questão é a da taxa Selic, tá, ok? Que ele também questionou nesse processo, também é uma questão simulada e eu não estou dando razão a ele, né? Então, por tais motivos, eu estou votando em negar provimento ao recurso voluntário. Ok? É isso aí, presidente. Debates, dúvidas? Nenhuma dúvida, pessoal? Que interessante, viu, Fernando? É porque entra muito no PIS e COFINS, que não é competência da primeira sessão, né? Uhum. Mas eu acho que eles passaram para cá, esse processo originalmente tinha ido
Acho que é para a segunda sessão, né? Terceira sessão, né? Terceira sessão. É. Eles passaram para cá porque era decorrente da ação fiscal do RPJ, ok? Uhum. Por isso que estamos julgando, foi julgado já uma parte na turma especial e outra parte aqui. Perfeito. Então, basicamente, eu estou adotando já um voto, a parte do mérito, eu adoto um voto do outro processo, que é o do PIS, está entendendo? Que ele concordou e parcelou. E apenas complementei alguns dados, né, da multa que ele questionou, alterações da legislação. Basicamente é isso. Senhores, dúvidas? Se não temos dúvidas nem debates, vamos escolher os votos. Ou seja, o Roberto. Acompanho o relator. Dornelas. Acompanho. Rogério. Eu acompanho o relator. Giovana. Com o relator também. Lucas. Com o relator. Bianca. Com o relator também. Eu também acompanho o relator, então item 55, negar provimento ao recurso voluntário, é isso, né? Isso. O 191, que vai constar na pauta, é a mesma coisa, isso é o que eu PIS/COFINS não cumulativo. Eu fiz a mesma, copiei. É do mesmo contribuinte, né? É o mesmo contribuinte, é a mesma ação fiscal, tá entendendo? Só que teve... Eu vou deixar anotado já aqui. Certo. Quando a gente chegar lá no dia, a gente fala, olha, o 191 é igual ao 55 e está julgado. Perfeito, tá certo. Tá bom? Tá certo. 191, vou repetir isso lá. Isso. Então falta só os 56 agora para a gente finalizar e depois a gente volta para aquelas vistas em mesa, né? Dos processos do luto. Só um minuto aqui, vamos pegar os 56 aqui. Deixa eu me lembrar. Esse é bem fácil. Na realidade, o móvel da autuação é divergente entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme a DCTF. A defesa dele não tem muito o que se analisar. Primeiro, ele alega a inconstitucionalidade do arrolamento de bens. É que teve uma época que, se vai entrar com recurso voluntário, precisava fazer arrolamento de bens. Mas, nesse caso, sequer foi exigido, está entendendo? Ele questionou isso. Ele disse que teria tido uma intimação prévia durante a ação fiscal, por isso que ele questiona a validade do lançamento. E ele questiona também uma questão de omissão de receita, é porque teve um outro lançamento, mas não é a matéria desse processo. A omissão de receita foi tratada no outro processo. Isso aqui é só a diferença entre o declarado e pago, tá ok? Então, não existe realmente muita matéria que seja analisada nesse processo. Vou passar para o voto, então, pode ser? Sim, vamos lá. Tá bom. Já está aqui no voto. Preliminar, inconstitucionalidade da exigência de arrolamento de bens ou de depósito recursal. Sobre o questionamento relacionado à necessidade de arrolamento de bens ou de depósito recursal, cabe desde logo esclarecer que, no presente caso, não ocorreu a questionada exigência, o que torna a matéria sem objeto. Aí, vídeo de despacho da SECAT DF Maceió, que não estabeleceu nenhuma restrição para envio do processo a este órgão. Aí, aqui, gente, eu faço alguns esclarecimentos que eu acho que vai ficar só ilustrativo, tá ok? Eu acho que não precisa ler, que era falando daquela época que o arrolamento foi considerado incondicional pelo Supremo, etc. e tal, tá ok? Inclusive, saiu até um ato declaratório interpretativo da Receita Federal sobre o assunto. Como isso não foi exigido, fica apenas ilustrando a minha decisão. Preliminar, ausência de intimação para prestar esclarecimentos. De acordo com a recorrente, em nenhum momento, antes da lavratura de auto-infração, recebeu intimação para prestar esclarecimentos preliminares acima do tema em discussão, o que resulta em nulidade da exigência. Sobre o assunto, cabe esclarecer que, conforme a lição do James Marins, em Direito Processual Tributário, ocorre no âmbito administrativo fiscal 3 momentos ontologicamente distintos, né? O procedimento preparatório do lançamento, o ato de lançamento e o processo de julgamento da lide. E aqui eu discorro um pouco da doutrina dele, né? Mas isso aqui já existe até uma súmula, né? Então, mais na frente, eu estou citando a súmula cáfica. Citei apenas, eu já tinha um voto sobre essa matéria, era uma matéria antiga para mim, né? Mas está aqui, ressalva que tal entendimento já se encontra consolidado no âmbito administrativo, tendo sido, inclusive, simulado nos seguintes termos.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o fisco dispuser dos elementos suficientes à construção do crédito tributário. Era exatamente o que ele estava questionando, né? Ter sido intimação prévia durante o procedimento fiscal. Desta forma, no presente caso, os argumentos da defesa somente fariam sentido se ela não tivesse sido devidamente cientificado do presente lançamento e ou não tivesse tido acesso às provas que lhe dão sustentação, o que não ocorreu no caso em análise, ok? Vamos ao mérito. Conforme já destacado no acordo pela DRJ Recife, o contribuinte não se insurgiu contra os valores escriturados utilizados na apuração do déficit que trata o presente processo. Em sua contestação, reclama apenas da omissão de receita, ou seja, da diferença entre os valores apurados pela fiscalização e os valores escriturados. A análise dessa omissão de receita não faz parte da presente lide, tendo sido objeto de lançamento específico, formalizado em outro processo fiscal, final 2006-57. O móvel da presente autuação se restringe, pois, à diferença apurada entre os valores escriturados e os declarados pagos. A decisão que não foram tomados como... Oscilou aí. Não... Pois não? Deu uma osciladinha aí. Posso continuar? Falhou um pouco. Volta a análise dessa omissão de receita não faz parte da presente lide. Foi feito. Assim, a análise dessa omissão de receita não faz parte da presente lide, tendo sido objeto do lançamento específico formalizado dentro do processo fiscal. Quer dizer, no mérito, ele questiona a omissão de receita. Nessa ação fiscal, foi apurada a omissão de receita, só que foi lavrado em outro auto de infração e foi composto em outro processo, tá certo? Então, a gente está deixando de analisar, a DRJ Recife já tinha chamado a atenção disso, porque é uma matéria estranha a esse lançamento. Esse lançamento é só diferença entre o escriturado e o declarado, ok? A decisão de primeira instância, inclusive, considerou não impugnados os valores escriturados que foram tomados como referência para a lavatura do presente auto-infração. Assim, não existe matéria relacionada ao mérito da autuação a ser apreciada nesta fase recursal. De todo exposto que meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Então, não tem muita coisa também aqui a ser analisada, não existe arrolamento, né? E então a mérito está questionando, é uma omissão de receita que não é tratada dentro nesse processo. Certo, eu vou deixar registrado aqui, rejeitar as preliminares, já que ele tinha ali, no mérito negar provimento. Eu vou colocar. É um processo bem tranquilo, né? É, bem tranquilo, né? Alguém tem alguma divergência em relação ao item 56? Não, então... Acompanho o relator. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso. Vamos aproveitar que a gente tem um tempinho, a gente venceu aqui esses itens, e ficaram os itens 14 e 15 com aquela vista em mesa, e a gente agora, com mais tranquilidade, finaliza. Tá? Pode ser? Tranquilo. Claro. Então, voltamos lá para o 14 e para o 15. Ah, teu pedido, certo. Então, Fernando, eu tenho pedido isso aqui, eu posso me retirar? Ou você quer fazer alguma reunião depois? Espera uns minutinhos depois, que eu só quero conversar com vocês e acertar os ponteiros para amanhã de manhã. Tá bom? Eu estou aqui saindo aqui do... Eu te chamo aí, que precisar. Tá bom, dona Ela está impedida nos itens 14 e 15. Eu já fiz o registro lá na ata provisória, tá ok? Obrigado. Certo? Vamos lá, então. Conselheiro Lucas, só retomar para a gente aí qual era o tema dos itens 14 e 15, que originalmente eram da sessão da manhã, que saíram em vista em mesa, né? Foi erro de preenchimento do DCTF, que é alegado pelo contribuinte, divergência com o DIPJ e o PERDECOM. E aí não foi verificado o crédito, a DRJ não superou a ausência de retificação da DCTF, saldo negativo, né? Inclusive foi esse o ponto que ficou na divergência, que ficou na dúvida durante a manhã, e também tem estimativa, né? Na composição do saldo. Então, eu encaminhei no sentido de superar o óbice da ausência da DCTF retificadora para retornar o processo para a DRF
para verificar a certeza da liquidez do crédito, intimar o contribuinte e todo aquele encaminhamento que a gente costuma encaminhar. E aí, esclarecendo um ponto, o 14, o ano calendário é 2001, e o 15, o ano calendário é 2006, tá? Certo. Eu estava olhando, viu? Eu estou acompanhando no próprio processo, viu, Lucas? Na página 17, ele já tinha um termo de intimação, porque naquela época é 2001. Então, o que eu entendi, ele pegou um saldo negativo de 2000 para compensar com estimativas de 2001. Naquela época não tinha Perdecomp, não é isso? Então, a compensação era na DCTF. E ele não tinha feito essa compensação na DCTF, pelo que eu estava entendendo aqui, tá certo? Então, na página 17, tem um termo de intimação, aí te diz, solicita retificar a IPJ e DCTF, tornando coerente as informações prestadas às declarações. E aí, o que eu perdi o acompanhamento foi daí para frente, que eu não tive tempo ainda de olhar. Quando saiu o despacho decisório, aí ele identificou, o despacho decisório está na folha 19. Aí ele diz, olha, eu não aceitei essa tua estimativa, 16.629, não aceitei nada, e tem um pedaço com uma parcela do imposto de renda retido na fonte, tá ok? Então, essas estimativas, é de 2001, né, acho que é janeiro e fevereiro de 2001, que ele está compensando com saldo negativo de 2000. Essa compensação ele teria que ter sido feita ainda, esse CTF não fez. Eu acho que até aí o motivo de indeferimento era esse, tá ok? Aí a gente vai para o acordo da DRJ, eu não sei qual é a página que está. Eu pego aqui. Se vocês me disserem que eu estou aqui passando... Folha 53. Folha 53. 44... compensação de liquidez, etc, etc. No voto. Agora, julgou improcedente, tá? Inclusive as cópias que eles colocaram, mas basicamente ele está cruzando. Ele não aceitou o comprovante de retenção na fonte, né, que é uma parcela, né, para aquele o menor valor, né? Ele não aceitou o comprovante de retenção na fonte e ele, no caso da estimativa, ele disse que cruzou, né, as informações e não foi encontrado com a DCTF, né? O valor total da parcela somente se confirmou 29% eletrônico, total, pelo qual através da sequência. Bom, então a DJ não considerou nada. No recurso voluntário, aí você pode até falar melhor, porque você estudou mais o processo do que eu, ele disse que apresentou a DCTF, foi... Isso aí que eu foi aí que eu me perdi um pouco. Nessa DCTF ele está compensando. Na DCTF do Cadaneiro, do mês de janeiro e fevereiro, não foram informadas compensações de crédito. Como demonstra na linha tal do ADPJ, em anexo, foi... Teve DCTF, não teve retificação. Mas é porque, se você olhar no recurso voluntário, na página 67, ele diz que não fez na DCTF, mas tem um crédito. Ó. Nas DCTF do ano 2001, para tal, não foram informadas as compensações de crédito relativas ao saldo negativo. Aí ele fala, como demonstra a linha 42, no calendário foi apurado tal. Como demonstra a memória de cálculo do contribuinte, tal montante de saldo negativo foi compensado com os débitos da contribuição social.
Dessa forma, apesar de não ter informado tal compensação em DCTF, que seria o procedimento correto à época para compensação de tributos da mesma espécie, o contribuinte considerou em suas memórias de cálculo a compensação de seu saldo negativo de contribuição social com as estimativas. Tal fato pode ser facilmente comprovado pela Receita Federal, pois ao pesquisar em seus sistemas, não será encontrada nenhuma vinculação desse crédito a outros débitos. A devida vinculação entre créditos e débitos se faz necessária, pois do contrário ocorrerá o recrescimento ilícito. Comprovando que alega, permite-se, requer desde logo informações acima descritas, seja confrontado informação prestada. Pois é, mas ele não está, pelo que eu entendi aqui, ele não retificou a DCTF, não. Ele disse que tem esse direito. Não houve DCTF retificadora. Isso, no voto, eu acho que eu também não coloquei que teria tido. Mas, pelo fato de ele alegar o erro, é que eu estou superando o óbice, entendeu? Da ausência da retificação. Eu acho que o Lucas deve estar fazendo referência, aquele parecer normativo OSIT, né? Relativamente recente, que diz que mesmo que não tenha sido retificada a DCTF, não é isso? Isso não impediria, ou a DCTF, a DIPJ, isso não impediria a análise do crédito, o direito creditório, se ele comprovar por outros meios, né? Então, a falta de retificação não seria um problema por si para impedir o reconhecimento do crédito, né? Foi essa linha que eu adotei no voto. Meus amigos, eu posso fazer uma observação sobre esse problema? Na época, não havia sido instituída ainda a DECOMP. Então, a compensação era feita via anotação lá na DCTF. Não é isso? Se o contribuinte apresentou a DCTF sem indicar a compensação, salvo engano, para a Receita, a compensação não existe. Né? Quer dizer, eu não sei até onde ele trazendo um documento particular, um documento unilateral, ele teria como comprovar que a compensação foi feita tempestivamente. Mas eu acho que nessa época ele poderia fazer a autocompensação, não é isso? Fazer a compensação na própria escrita. Na escrita, na contabilidade. E ele informava para a Receita na DCTF. Mas a compensação mesmo se dava na escrita, né? Era só uma informação por meio da DCTF, salvo o melhor juízo, né? Pois é, mas o que acontece nesse caso é que ele não traz essa comprovação, tá entendendo? O que ele junta... Ele nem fez na DCTF, ele disse... Ele junta a DIPJ, ele junta a cópia da DIPJ que ele alega que tem a Sim, que seria a origem do saldo negativo, né? Exato. E aí, para evitar uma decisão também que não reconheça um crédito que ele efetivamente teria direito, né? Aí eu não estou reconhecendo o direito creditório dele. Estou esperando o óbice da DCTF retificadora para que a DRF analise se ele tem. Se ele não conseguir comprovar, ele não vai conseguir o direito creditório nem homologar a compensação. Eu não estou deferindo o direito creditório. Aqui, no caso, então, seriam duas verificações, né? Primeiro, verificar se ele tem o direito, e depois verificar se ele fez efetivamente a compensação na escrita, não é isso? Na escrita contábil, né? Porque é isso que vai dar suporte para o saldo negativo que ele está pleiteando agora, nesse processo. O que o Lucas está, salvo o melhor juízo, ele me corrige, o que ele está dizendo é justamente o seguinte, olha, pararam de olhar porque ele não retificou a DCTF. E esse não seria um motivo suficiente. É isso, né? Foi isso, né? Correto. Aí a gente ficou em dúvida por que a DCTF, lembra? A gente discutiu, poxa, por que a DCTF?
se era decomp. Normalmente a gente estava acostumado a ver divergência entre a decomp, então o que ele pleiteava de saldo negativo numa decomp formado em DIPJ. Nesse caso, não dá divergência, porque nem existia decomp quando ele transferiu. Quando ele eventualmente ou supostamente fez a compensação na escrita e informou errado em DCTF. E acho que era essa a questão. E aí, tanto a unidade de origem quanto a DRJ simplesmente fulminaram o pedido do contribuinte em razão da ausência de retificação da DCTF. O que a gente vinha decidindo em situações como essas, que precisava trazer um mínimo indicativo de que tinha um erro, né? Não bastava simplesmente ler, eu errei, não retifiquei a DCTF, mas a minha está certa e pronto, né? O meu pedido está certo e pronto. Aí a gente negava provimento. Precisava o contribuinte trazer algum elemento para que a gente pudesse ir adiante, não era isso? Era assim que a gente vinha decidindo. A questão, objetivamente falando, tem alguma coisa além do mero, eu errei e a DRJ só não olhou a DRF e a DRJ se negaram a olhar algo mais porque eu não retifiquei, ou eu não retifiquei por causa disso. Ainda que demonstre numa planilha, mostrando lá algo desse tipo. Ele traz a cópia da IPJ, que ele alega que tem efetivamente lá registrado o saldo negativo que ele pleiteia. Eu acho que a DIPJ é algo bastante, assim, a mim parece algo que ali é uma demonstração, né? Que você supostamente apurou um saldo negativo. Eu não sei o que os colegas acham. Porque... Eu penso isso também. Eu acho que a gente podia até tolerar a falta da DCTF se houvesse uma demonstração na escrita que ele tivesse feito, mostrando o valor e de que forma ele foi apurado, né? Porque o problema quando ele foi, se ele não apresenta o DCTF sendo escritura, ele pode utilizar isso 10, 15 vezes, né? Então, ele tem o mínimo, esse cuidado ele era para ter tido na defesa dele, né? Olha, tá aqui, você falou, só compensei tal data, sobrou tanto, tá entendendo? Então, ele não trouxe nada. A verdade é essa, né? Ele nem fez a DCTF, trouxe a DIPJ de 2000, isso é pouco, na minha visão é pouco, tá entendendo? Ele teria que ser aprofundado mais. Eu queria só fazer um comentário. Eu também acho, Ricardo, que ele trouxe pouca coisa e que ele poderia ter aprofundado mais. Mas eu acho que a decisão, o acórdão da DRJ também, ele cortou lá embaixo, entendeu? Ele cortou muito no início. Não teve retificadora da DCTF. E ele disse, ainda que ele tivesse informado uma compensação, tem lá na acórdão da DRJ, eu não seria competente para analisar essa compensação que, porventura, ele tivesse feito na DCTF. Então, ele não, diferente de outros acórdãos da DRJ que dizem, olha, você teria que ter provado essa compensação, você teria que ter trazido sua escrita contábil e dizer o que é que ele deveria ter trazido a mais. Ele diz, você simplesmente não trouxe a DCTF retificadora, ainda que trouxesse, eu não seria competente para analisar essa compensação. Então, assim, eu acho que também, nesse ponto, o acórdão da DRJ também poderia ter sido um pouco mais expresso no que seria necessário. Agora, por outro lado, a DIPJ, uma página da DIPJ é muito pouco. Ele poderia ter mostrado, pelo menos, a compensação daquela CSLL na DIPJ. Ele só está mostrando aqui o saldo negativo, né? Ele poderia ter mostrado, pelo menos, aquele mês que ele quitou a estimativa por compensação na DIPJ, né? Entendeu? Eu acho que o contribuinte trouxe pouco, mas eu acho que ele também foi exigido pouco no acórdão da DRJ, né? O óbice da DRJ foi esse, né? Foi a mera edificação, então. Eu adotei aquela linha. Mas ele foi intimado
durante a ação fiscal, para apresentar isso, né, eu mostrei na página 17, teve uma intimação específica para ele nesse fim, que era exatamente para já mostrar, não está na DCTF. Quer dizer, desde o início ele sabia que, esse termo de intimação é que só isso é retificado a IPJ e o DCTF, tornando coerentes as informações prestadas nessas declarações. Então ele não corrigiu, está entendendo? E não traz prova. Me parece que, se ele tem esse direito, ele negligenciou demais da forma que ele queria mostrar, está entendendo? Eu até concordo com você, Giovana, o acordo talvez não tenha sido tão bom da DJ Recife, mas ele já sabia qual era o problema. E isso aconteceu ainda antes de sair o despacho decisório, né? Está entendendo? É isso que está me incomodando. Eu estou vendo aqui a intimação, faz sentido, até porque ele já coloca aqui os meses, coloca o valor da DIPJ, coloca o valor na DCTF. E aí ele, de repente, não traz nem a folhinha da DIPJ de janeiro e fevereiro, que mostrariam a compensação. Isso. E aí, senhores? Vocês acham que não, digamos assim, ele não chegou no ponto de, pelo menos, suscitar uma dúvida plausível para a gente, é isso? Isso. Que o crédito existe. Porque a gente não ia nem entrar no mérito se está certo ou se está errado, isso jamais, né? Mas a gente só está vendo se ele teve o esforço suficiente para que pudesse ir adiante, é isso? É porque, veja bem, a gente vai devolver um processo lá para a delegacia para algo que a delegacia já se preocupou em ir atrás, intimou ele não apresentou nada. Ele não tem nenhum dado novo nesse processo. Cada delegacia vai chegar lá e apreciar. Eu não trouxe nada até agora. Você está entendendo? Isso é que, você diz, olha, está aqui escrito, eu fiz a compensação, apresentei a DCTF, me parecia um motivo que justificaria, né? Não está na DCTF, mas ele tem esse direito. Ele não se preocupou com isso, né? Então, ele foi intimado. Mas, Fernando, nesses casos, normalmente a gente segue nessa linha do Lucas, né? E volta para a DRJ, e mesmo que ela julgue improcedente, ela acusa, olha, eu estou julgando improcedente não por conta da DCTF, mas por conta que não teve documento. E aí ele vem, recurso voluntário, e tem a oportunidade de juntar. A gente já julgou alguns assim, não? Mas esse que é a questão, se ele juntou algo no recurso voluntário... pelo jeito ele não juntou, né? É esse, porque, pelo jeito ele não juntou, mas se ele juntar algo que... Opa, parece que não é o problema só de não retificar, né? Porque ele precisaria trazer um mínimo de prova que a retificação não precisa, mas está errado o que está ali, né? É essa só a questão. Dúvida também. Foi só da IPJ. Mas a gente já julgou alguns da DRJ, falou assim, olha, você não juntou nada, juntou nenhuma prova, então vou julgar improcedente. Às vezes ele, em recurso voluntário, teria uma segunda oportunidade. Mas ele teve, né? A questão é... Ele teve, mas só que a DRJ não apontou essa questão. Ela não apontou falta de documento, ela apontou a questão da retificação. Então, assim, ele não... né? Então, eu acho que se a gente julgar agora... se a gente não deferir agora, ele perde uma oportunidade que muitos contribuintes já tiveram, da DRJ falou assim, não, você não apresentou nada, e no recurso ele teria a oportunidade de apresentar. Como essa argumentação da falta de documentação nunca foi apresentada, ele também não apresentou nada. Eu tenho uma certa dificuldade também, quando a DRJ simplesmente para na falta de retificação, sabe? Exatamente, a gente já julgou alguns casos assim, a gente chegou a essa conclusão. Se ela tivesse dito, olha, foi por falta de documento
e aí ele, em recurso voluntário, continua não trazendo, ok. Agora, ninguém falou para ele que ele tinha que trazer documento, ele tinha que saber, óbvio, né? Mas eu digo não se o não contribuinte foi vem reforçado. e na DRJ, a DRJ diz, olha, eu não vou aceitar por falta da retificadora, até porque ele não trouxe nenhuma prova que a retificadora, que a DCTF que ele transmitiu está errada. Né? Se a DRJ fala isso, então, olha, ele deveria ter trazido a escrita, deveria ter trazido aquilo outro. Agora, se a DRJ, se a decisão dela, a gente extrai que só por ele não retificar ele está errado, aí fica uma zona cinzenta. Tá, o contribuinte poderia ter trazido mais, mas, por outro lado, a DRJ também em nenhum momento diz para ele o que ele deveria trazer. Fernando, eu pessoalmente não tenho problema nenhum em votar na linha do que o Lucas propôs, mas só para a gente refletir. Esse contribuinte, ele foi intimado, antes da emissão do despacho decisório, a retificar a DIPJ ou a DCTF. Olha, antes do despacho decisório. Ele não fez isso. Então, houve uma decisão que foi contrária ao pleito dele, justamente porque ele não atendeu aquela intimação. Então, o que me parece razoável? Que ou ele apresentava algum documento do direito que ele está pleiteando, ou que ele pelo menos explicasse o motivo pelo qual, tendo sido intimado a retificar a declaração, não fez. Ele tinha alguma impossibilidade, o sistema não permitia, enfim. Parece que ele perdeu uma oportunidade grande lá atrás. Entendi. Entendi. Boas considerações, porque às vezes a gente pegava aqueles processos eletrônicos que o cara não foi intimado em nenhum momento a fazer nada, né? Vinha o despacho eletrônico indeferindo, o valor do DCTF está alocado, qualquer coisa nesse sentido, tem uma divergência, e o contribuinte ficava meio perdido até chegar no CARF ali, não sabia exatamente o que queriam dele, mas essa circunstância dele ter sido intimado já a apresentar ou a retificar, esclarecer o que estava acontecendo e não ter feito, depõe contra ele, né? Depõe contra ele. Sim. Eu queria fazer uma observação agora. Eu fiquei na dúvida da questão de uma planilhazinha de cálculo, ele só bota uma folha da DIPJ, eu agora entendi, veja só. Ele está questionando que a parcela que falta para compor o saldo negativo dele seriam as estimativas de janeiro e fevereiro de 2001, que estão lá no recurso voluntário dele, uma tabelinha na folha 3, certo? Que é o saldo que falta. Aí ele diz que esse valor teria sido compensado, porque ele não botou na DCTF, mas que daria lá o valor original compensado 16.219, que é janeiro e fevereiro, o valor da estimativa. Aí o que ele anexa no recurso voluntário, ele bota essa tabela, bota o valor, e na folha 6 do recurso, é a página da DIPJ, é a DIPJ 2001, não, isso eu quero ver. Ele coloca a contribuição social a pagar, era para ser o saldo negativo. Ele fala uma coisa no recurso, mas ele anexa outra aqui. Não, é que eu achei que ele tinha demonstrado o saldo negativo do ano calendário. Deixa eu voltar aqui. Ele foi pago com saldo negativo do ano calendário 2000. Tá, o ano calendário 2000, deixa eu ver aqui a DIPJ. DIPJ 2001, ano calendário 2000, tá certo. Então, isso. E aí ele demonstra aqui um saldo negativo, exatamente, de 16.219, que é esse saldo negativo que foi objeto de compensação que cobre as duas estimativas, ou seja, a conta dele faz sentido. Entendeu agora? Está na linha 42 da IPJ, foi isso, ele só trouxe esse documento.
Ele diz o seguinte, ó, a estimativa de janeiro e fevereiro, janeiro 12 mil, fevereiro 3 mil, somando dá 16.219. Aí ele diz isso aqui foi compensado com saldo negativo no calendário do ano. Eu acho que a Val quer já nos avisar que está próximo das 18 horas, né? Então, quem sabe a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai encerrar aqui, faltam aí 3 minutos, só para a Val, o pessoal do apoio poder se retirar, e aí eu inicio uma nova gravação para a gente finalizar, então, os itens 14 e 15, e a gente usar a minha gravação para efetivamente fazer o upload lá no site do CARF, depois das sessões, certo? Então eu vou pedir para o apoio encerrar, agradecer aí a atenção e o apoio, né? Desculpa a redundância, e na sequência a gente já reinicia a gravação, certo? Vou parar a gravação minha aqui e agradeço então aos colegas.